No primeiro trimestre de 2023, o Bitcoin teve uma valorização de mais de 66%, sendo um dos ativos que mais se valorizou nesse primeiro trimestre do ano. Mas até onde será que vai o Bitcoin e por que o Bitcoin se valorizou tanto nesse primeiro trimestre? Bom, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse caso em específico, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou comentar tudo o que você precisa saber em relação a essa valorização do Bitcoin. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo aqui, antes de comentar com vocês sobre o que é o Bitcoin, explicar um pouco dessa valorização que o Bitcoin está tendo, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês. Algo muito simples, porém que me ajuda demais. Eu preciso pedir que você pause esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva, e claro também, de verdade, se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, eu peço que você não esqueça de clicar aqui embaixo no botão do gostei, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade e irá começar a compartilhar esse vídeo com cada vez mais pessoas. Isso realmente ajuda demais no crescimento do nosso canal. Então, se você quer apoiar o nosso projeto, se você quer fazer com que a gente atinja a nossa missão, que é conseguir levar o conhecimento sobre educação financeira, o conhecimento sobre empreendedorismo para cada vez mais pessoas, eu conto demais com o seu apoio. Bom, antes da gente comentar sobre essa valorização do Bitcoin, eu sei que pode ter muitas pessoas que podem ter caído nesse vídeo de paraquedas e talvez ainda não saibam muito bem o que é o Bitcoin em específico. Se esse não for o seu caso, não se preocupe, eu não quero que você perca o seu tempo aqui. Pode pular para essa minutagem que eu vou colocar aqui, que eu já vou ter terminado a explicação sobre o que é o Bitcoin, e eu vou comentar com você especificamente falando o porquê dessa valorização tão grande nesse primeiro trimestre de 2023, beleza? Bom, se você não avançou o vídeo, se você continuou aqui, é porque possivelmente você ainda não sabe o que é o Bitcoin ou não entende muito bem o que é o Bitcoin. Eu, primeiro de tudo, já quero deixar uma recomendação de leitura muito boa para vocês. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo um livro que conta exatamente, explica em detalhes o que é o Bitcoin. Até hoje, possivelmente foi um dos melhores livros que eu já li sobre esse tema, e é um livro extremamente barato e acessível, então não vai ser nada caro para você estar comprando, e além disso, você comprando por esse link, você acaba me ajudando, que é o meu link de afiliado da Amazon, e assim eu acabo ganhando também uma pequena comissão para poder ganhar cada vez mais dinheiro e investir cada vez mais na infraestrutura aqui do canal. Mas bom, o Bitcoin, ele é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital que não existe em meio físico. Você não vai ter o Bitcoin em papel, em moeda, para você poder transacionar por aí. O Bitcoin, a gente não sabe quem foi o criador do Bitcoin, porque a pessoa que criou, ou o grupo de pessoas que criaram o Bitcoin, usaram um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, lançou o projeto do Bitcoin, disponibilizando o programa para ser baixado na internet e um white paper de 9 páginas explicando o que é o Bitcoin. E o Bitcoin basicamente é uma tecnologia peer-to-peer, onde você consegue fazer transferência do Bitcoin de uma carteira, de uma wallet, para uma outra carteira, simplesmente sem a centralização ou sem o aval de um meio ali que vai ter que ser a ponte para poder fazer essa transferência. Quando a gente realiza uma transferência bancária, por exemplo, a gente vai lá, usa o Bradesco, vai mandar dinheiro para o Itaú. Você precisa ter o Bradesco ou o Itaú como sendo a figura que vai ser responsável por debitar o dinheiro de uma conta, acreditar o dinheiro na outra conta, onde o dinheiro está saindo, onde o dinheiro está entrando, porque simplesmente se não existisse isso, a gente ia ter uma duplicação de dinheiro e ia começar a criar dinheiro infinito em meio digital. Por isso que é importante ter sempre um débito e um crédito de onde que o dinheiro está saindo, onde que o dinheiro está entrando. O Bitcoin faz isso de forma automática. A própria tecnologia do Bitcoin já faz isso sem a necessidade de ter essa terceirização, sem a necessidade de ter um órgão responsável ali, como um banco, como o governo e etc. O que faz ele ser uma tecnologia totalmente descentralizada, onde você não tem um dono, onde você não tem uma empresa que está por trás, é simplesmente algo que está à disposição para qualquer pessoa poder estar utilizando, o que acaba também sendo um dos maiores benefícios do Bitcoin. Outro benefício também muito bom do Bitcoin, que pelo menos me agrada demais, é a questão dele ser uma moeda que tem uma quantidade máxima que pode ser minerada, que é 21 milhões de unidades de Bitcoin. É impossível minerar mais do que 21 milhões de unidades de Bitcoin, porque foi o que foi determinado lá no código fonte dele, e quando a gente chegar nesse valor de 21 milhões de unidades de Bitcoins minerados,
mineradas, o máximo que pode fazer é aumentar cada vez mais a fatoração que a gente vai dividindo o Bitcoin. Então esse limite de oferta dele simplesmente faz com que ele seja uma moeda anti-inflacionária, onde ele só vai conseguir realmente ir se valorizando cada vez mais de acordo com a escassez dele e se desvalorizando de acordo com realmente as pessoas terem cada vez mais, as pessoas começarem a usar mais, as pessoas começarem a transacionar mais em Bitcoins, que vai fazer com que ele tenha uma estabilidade no seu preço. Então realmente isso é uma vantagem muito grande do Bitcoin. Bom, mas agora então, por que será que nesse primeiro trimestre o Bitcoin deu esse boom de valorização tão grande, voltando para casa de mais de 150 mil reais, que é algo que ele tinha atingido no seu topo histórico há não mais do que 2 anos atrás? Bom, hoje a gente tem que olhar o Bitcoin por uma perspectiva um pouco diferente. Além dele ser uma criptomoeda, que é uma moeda digital que hoje ainda é um mercado muito escasso, muito volátil, onde realmente você um dia pode ter algo valendo 100 mil reais, no outro pode estar valendo 50, o Bitcoin está sendo cada vez mais visto pelas pessoas como uma reserva de valor moderna. O que é uma reserva de valor? Reserva de valor seria basicamente você ter um ativo, um bem, onde se acontecer o maior colapso econômico possível, aquele bem vai ter uma tendência a se valorizar, porque todo mundo vai recorrer àquilo ali por causa da instabilidade econômica de um país. Então, o ouro sempre foi uma reserva de valor que todo mundo utilizava. Quando acontece momentos de instabilidade econômica ou instabilidade política, que vai refletir diretamente na economia, as pessoas têm a tendência a comprar cada vez mais o ouro. Inclusive, eu vou colocar na tela um gráfico que mostra para vocês a comparação do VIX com a valorização do ouro. O VIX é um índice que a gente chama de o índice do medo, onde ele traz para a gente um pouco da perspectiva da incerteza, do medo das pessoas em relação à negociação de ativos de renda variável comparado com o volume de negociação. Então, quanto maior for o VIX, maior é o medo que as pessoas estão sentindo. Então, vocês podem ver que as valorizações do ouro tendem a acompanhar o VIX, esse índice do medo. Hoje a gente já está tendo as pessoas cada vez mais substituindo ou pelo menos dividindo o investimento que elas fazem na sua reserva de valor, não apenas no ouro, mas também comprando cada vez mais bitcoins. Então, o principal motivo do meu ponto de vista da gente ter tido essa valorização tão grande do Bitcoin nesse primeiro trimestre de 2023 é porque estamos com uma instabilidade política e econômica no Brasil e no mundo como um todo. A gente tem os Estados Unidos aumentando cada vez mais as suas taxas de juros, o que fez com que alguns bancos grandes lá dos Estados Unidos quebrassem, como por exemplo o Silicon Valley Bank. A gente teve o Banco da Suíça, o segundo maior banco da Suíça, também indo quase à falência. Ele só não foi à falência porque o maior banco da Suíça acabou comprando ele. Então esse cenário todo de caos econômico que a gente está vivendo no mundo todo acaba realmente ocasionando essas instabilidades. E esse medo faz com que as pessoas procurem, ao invés de investir em ações, ao invés de investir em fundos imobiliários, ao invés de investir em ações internacionais, comecem a procurar investir em aquilo que eles consideram como uma reserva de valor, aquilo que tem uma tendência a se valorizar no meio do caos, e o ouro acaba sendo muito procurado e agora também o Bitcoin. Então, no meu ponto de vista, a principal valorização do Bitcoin nesse primeiro trimestre foi devido a esse fator. Agora vale a pena a gente pensar, pô, mas será que isso vai continuar acontecendo? Bom, se a gente continuar tendo esse cenário de instabilidade econômica que a gente está tendo no mundo como um todo, uma possível recessão econômica, talvez sim, isso possa continuar acontecendo, só que a gente não consegue ter uma certeza ou pelo menos ter uma previsão em relação a isso, porque o Bitcoin ele acaba sendo uma moeda onde a gente não consegue falar se ele vai se valorizar ou desvalorizar através de fatos, através de números, através de dados concretos, porque basicamente depende da oferta e demanda, porque basicamente vai depender do quanto que as pessoas estão interessadas em comprar e quantas pessoas estão interessadas em vender. Quando acontece uma notícia que deixa as pessoas que têm Bitcoin preocupadas, essas pessoas vão começar a vender Bitcoin e ele tem uma tendência a se desvalorizar. Assim como aparece uma notícia ou alguém muito relevante começa a falar bem do Bitcoin, as pessoas começam a procurar comprar Bitcoin. Essa demanda por comprar Bitcoin vai fazer com que ele se valorize cada vez mais. Então, como ele depende simplesmente disso, da procura das pessoas em estar comprando ou da pressa das pessoas para estar vendendo, é muito incerto a gente vir aqui e cravar que o Bitcoin vai se valorizar ou se desvalorizar. Porém, é um investimento que eu tenho participação, eu deixo no máximo 5% do meu patrimônio investido
investindo em Bitcoin, porque eu acho que é algo que realmente tem um potencial de valorização muito grande, e mesmo que eu esteja errado, mesmo que o Bitcoin não chegue a ser o que ele pode ser, eu sei que eu vou perder no máximo 5% do meu patrimônio, e aqueles meus outros 95% do meu patrimônio que está investido de forma diversificada para poder diminuir o risco que eu estou exposto, vão fazer com que eu recupere esse prejuízo que eu tomei. Por isso que eu me limito a investir no máximo 5% do meu patrimônio. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço um pequeno favorzinho para você, que você clique aqui embaixo no gostei, compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, joga no grupo do Facebook, no grupo da família, no grupo dos amigos, para realmente ajudar a gente a crescer cada vez mais, porque isso me apoia demais e incentiva para eu continuar produzindo cada vez conteúdos melhores para vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado, agradeço do fundo do coração você que ficou comigo até o final, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.